Olá, mulheres enraizadas. Dia 5, lidando com a esterilidade. João 15:4 fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Essa palavra fala de uma dependência que nós temos em Deus, mas insistimos em dar frutos sem depender dele. Eu já me encontrei várias vezes em lugares de andar na minha capacidade, na minha competência e perceber que realmente nada fluirá através da minha vida se não vir pelo Senhor. Nenhum fruto brotará do nosso trabalho, do nosso casamento, das nossas entregas, se elas não estiverem realmente alicerçadas, enraizadas na fonte que nutre tudo isso, que é Deus. Mas quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos? A predisposição do ser humano é fazer com as próprias mãos. Lembra-se de Sara e Agar? Quando nós nos deparamos com uma vida sem frutos, nós queremos ajudar a natureza a produzir frutos. Talvez também você já tenha se ferido tentando frutificar por conta própria, não é mesmo? Porque quando tentamos produzir frutos por nossa conta, nas nossas forças, talvez nos decepcionemos ou nos sentimos cansadas e fadigadas e mais uma vez nos encontramos sem frutos. Todas nós, eu, você, temos aí vivido incontáveis milagres, conquistas. Já vivemos experiências profundas com Deus, mas também já experimentamos aqui em algum momento de um útero vazio, de esterilidade, o tempo que não temos como fertilizar, como gerar. Então, o nosso útero passa por esse vazio, assim como nós também podemos passar por essa sensação de esvaziamento. No entanto, é bom a gente refletir que como lidamos com a esterilidade, as madres vazias, com ministérios inférteis, com famílias quebradas, com casamentos falidos, com filhos na dependência química, com a escassez financeira e emocional. Todas nós passaremos por este momento ou estamos passando. E como lidar com isso? A primeira coisa que a esterilidade traz é se sentir envergonhada. Ter vergonha é uma das primeiras sensações porque ela foi experimentada lá no Éden, quando Adão e Eva não deram o fruto, eles se sentiram envergonhados, se esconderam de Deus. Ao passarmos por um processo de esterilidade, muitas sentem vergonha. A sensação é que estou falhando, que eu estou seca, que eu estou vazia, que não há nada de bom em mim para frutificar. É importante aprender a lidar com a fase da esterilidade. Apesar de os galhos sem frutos, Deus agia nas raízes. Deus está agindo nas nossas vidas, mesmo que os frutos ainda não estejam visíveis. A raiz precisa estar sendo nutrida, ela não está morta. Deus está trazendo vida à raiz. Nós vamos nos abrir para esse processo de analisar as nossas raízes e permitir que passarmos por esse também processo de restauração das raízes, porque esse é um início para dar um grande start para todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja tão envolvida com a falta de fruto no casamento, na família, em algumas áreas da sua vida, que você está esquecendo de se orar para a raiz. Sara é um exemplo disso. Talvez a sua árvore ministerial, familiar ou pessoal esteja seca e você não saiba como resolver essa situação. E nós vamos aprender com Sara, que não soube lidar com a esterilidade, por desconhecer o dia, a hora que a promessa de Deus se cumpriria na vida dela, e por meio dela, ela agiu exatamente como muitas de nós já fizemos. Tentou por conta própria.
E se desfazer do sentimento da vergonha por conta própria vai nos trazer mais dor. E talvez possamos arranjar aí agares para os nossos caminhos e nossa vida. O segundo fator da esterilidade é tentar impor a nossa dor às outras pessoas. Na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava Agar e disse: vou lhe emprestar o meu marido. Olha que proposta. Ela, no desespero de produzir um fruto, chamou a sua escrava e ofereceu o seu marido para gerar por ela o que ela precisava. Ela falou para Agar assim: gere por mim, gere para mim, mas em você. Quantas vezes nós lançamos sobre os nossos maridos, os nossos filhos, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas decepções. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu sou estéril, meu filho vai gerar os sonhos por mim, e você já lança todas as suas expectativas no seu filho, no seu marido, na sua filha. E nós estamos fazendo a mesma coisa que Agar fez, transferindo a nossa esterilidade, a nossa dor a outras pessoas. Então precisamos tomar cuidado e olhar para isso, mulheres, para que nós não deixemos um legado de dores e sofrimentos e de frustrações que não pertence a ninguém além de nós mesmos. Teremos que enfrentar, talvez no futuro, Agar, alguém que se insurge contra nós, e quando estiver alcançado o que era nossa função ter gerado, vai querer nos humilhar, nos envergonhar da mesma forma, nos constranger. Nós precisamos aprender a viver o propósito no seu tempo e entregar o útero vazio ao Senhor, o Deus que é o único capaz de enxergar as raízes e curá-la. Tudo há um tempo e há um propósito, nós precisamos estar atentas a esse olhar de Deus sobre nós. A sua cura, a sua esterilidade, ela está debaixo do olhar de Deus. Ele está curando mesmo que você não esteja vendo. A história de Ana, então, é um contraponto à história que nós acabamos de comentar, que é a de Sara. Ana era alguém que não sabia lidar com a vergonha e com a dor, mas ela fez de uma forma diferente. Ela foi chorar a sua esterilidade na presença do Senhor. Ela fez coisas certas no lugar certo. Talvez você esteja fazendo as coisas certas, mas no lugar errado e para as pessoas erradas. O resultado disso foi que Ana, uma mulher que aprendeu a encarar a esterilidade e receber fertilidade. Nós precisamos olhar para a nossa vida em alguns momentos e encarar a nossa fertilidade, a nossa esterilidade. E entender que estamos num processo aí de frutificação, mas que esse processo passará pela cura das nossas raízes. Ela entendeu a sua esterilidade e depois ela recebeu a fertilidade. Entregou o útero vazio para Deus e mais tarde foi capaz de entregar a Samuel nas mãos do Pai. Talvez você hoje não tenha muita coisa para entregar ao Senhor, além de um útero estéril e vazio, mas no futuro você terá grandes frutos para consagrar ao Senhor. Ela, diferente de Sara, correu para a presença do Senhor para que a sua secura não a dominasse, e ela não se deixou dominar pelo orgulho quando o seu útero foi tocado por ele. Se aprendemos a lidar com a esterilidade do modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade. Quem não sabe lidar com a infertilidade não alcançará a maturidade, nem terá raízes suficientes para sustentar o peso dos galhos cheios de frutos. Ana, ela entregou o útero vazio para Deus e depois Deus devolveu Samuel, a qual ela também foi capaz de carregar. Não só Samuel, mas vários frutos, vários filhos vieram antes disso. Ela não usou disso como orgulho, como vaidade, mas ela entregou ao Senhor, que a fez fértil. O terceiro fator que passa pela esterilidade é a incompreensão dos demais. Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Afinal, a esterilidade é uma dor solitária, ter galhos sem frutos machuca. Talvez ninguém saiba que você está com uma vida infrutífera, estéril. Muitas pessoas não reconhecem, não sabem da sua dor, e isso pode machucar.
O seu sofrimento muito provavelmente será confrontado com a fertilidade alheia e isso te ferirá ainda mais. Talvez você olhe para a sua vida tão vazia, tão seca, tão estéril, e você olha para outro lado e há tantas pessoas frutificando. Isso pode gerar uma inveja, isso pode gerar um ciúme, isso pode gerar um mal-estar emocional e espiritual em você. Mas, querida, entenda o tempo de frutificar, entregue o seu útero vazio, que você também vai voltar com o seu fruto para entregar ao Senhor. Não se permita ferir ou se sentir ferida com a dor da esterilidade. Não permita que o inimigo lance sementes de inveja, de injustiça no seu coração. Ana passou por esse processo. Ela se viu humilhada e machucada por Penina, sua rival. Ela chorou também, ela sabe o que é ter um útero estéril, mas ela não se envergonhou, ela não se sentiu inveja de Penina. Ela entendeu que sua bênção não podia parar nela mesma. Ela não queria ter fruto só para elas. Talvez algum fruto ainda não fluiu e não foi gerado em você, porque talvez você ainda esteja neste lugar do egoísmo, o lugar ainda limitado, porque o que Deus quer gerar em você não ficará só em você, mas servirá como fruto de cura para muitas pessoas, para sua família, para aqueles que te cercam. Ana, em meio à sua dor, se posicionou com fé em Deus e compreendeu a infertilidade que era capaz de gerar dependência do Senhor. A sua infertilidade não é para te deixar revoltada, não é para te deixar exposta, não é para te deixar paralisada, mas para que sim você aproveite esse momento e vá para aquele que pode curar a infertilidade da sua vida, e assim você gere dependência naquele que abre a madre, de que faz da estéril mãe de filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Ela alinhou sua perspectiva e reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Talvez o Senhor quer que nós olhamos para nós e que tudo em nós aponte para ele, para glorificar. Todo fruto em mim, em você gerado, precisa apontar para o Senhor. Penina podia ter muitos filhos, mas o usava para confrontar e competir e ferir a Ana. Em contrapartida, Ana não usou Samuel para envergonhar, muito pelo contrário, ela entregou ao Senhor, ela entregou o seu fruto perante o altar. Talvez é isso que o Senhor espera de mim, de você, para que nós comecemos a gerar frutos. Ele espera que nós o entreguemos a honra, a glória, entendendo que tudo é por Ele, tudo para Ele, e a Ele seja a glória. Esperar e perseverar são tarefas muito difíceis, mas é justamente nesse tempo estéril que a sua fé será desafiada, a sua capacidade de crer pode ser comprometida. Se você se permitir, o caráter de Deus será formado e será gerado em você em frutos permanentes. Eu quero que você lembre que o Senhor não terminou a obra que começou em você e na sua vida. Entregue a Ele o seu útero estéril, o seu útero vazio, a sua vida seca, e com certeza você voltará fértil e com vários frutos para entregar diante do altar do Senhor. É isso que eu declaro, é isso que nós vamos viver, em nome de Jesus.